pessoal, essa é uma aula, você viu que o fechamento, a gente já falou de muitas coisas, né? Então a gente começa falando de evolução estelar, explica direitinho como é que funciona, até na física nuclear aí, e falando das forças fundamentais. É como se fosse um resumo, na verdade é um resumo, né? Do nosso curso aí, fechando um assunto aí que foi falado aos poucos, e agora a gente fecha ele. Vamos lá para aquele resumo nosso, porque daqui a pouco vocês vão fazer as atividades, né? Ok? Vamos lá então? Nosso resuminho aí. Olha aí, revisão do conteúdo, que tem as atividades daqui a pouquinho, né? A evolução estelar ela começa com o colapso gravitacional de uma nuvem molecular gigante, NMG, né? Que é as iniciais de nuvem molecular e gigante. Também conhecida como berçário estelar. Berçário onde nascem as estrelas, digamos assim. Então, o estudo disso aí, coisa de bilhões de anos até trilhões de anos, né? Então, você tem um colapso gravitacional de uma estrela massiva, né? Ela vai se contraindo, pode expandir também, ela vai expandindo, expandindo. E aí tem a gigante vermelha, subgigante vermelha, e assim por diante. Uma nuvem molecular de gás e poeira, uma imagem interessante aí para mostrar, né? As forças fundamentais que nós temos, nós estudamos elas ao longo, foi evoluindo a força gravitacional, nós começamos aí falando justamente com Newton, Galileu, Kepler, e depois a gente veio para Einstein, né, onde aplica a mesma equação, melhora um pouquinho com o Max, você tem as equações na faculdade, vocês vão perceber, e aí você tem a força gravitacional, né, que ela tem essa distorção do espaço-tempo, na verdade, a imagem aí para ficar na sua cabeça, para facilitar essa ideia. A força eletromagnética foi estudada bastante. A gente fala muito na terceira parte do nosso curso, foi o eletromagnetismo, né? Então, atração, repulsão entre corpos em razão da natureza elétrica, cargas elétricas. Pode ser com a magnetização também, que nós chamamos de força eletromagnética, desde que haja essa interação com as cargas elétricas. Ok? A força nuclear fraca já é uma força entre os leptos e os hadrons, né? Que tem ali dentro do núcleo, no decaimento beta, alfa, etc. Nós temos essa força nuclear fraca. A nuclear forte é aquela que realmente existe, a coesão nuclear, a união entre quarks, que nós chamamos de força nuclear forte, porque dentro que nós temos ali dos prótons e nêutrons, precisa de uma força muito grande para estar mantendo essas partículas ali, né? Esse sistema de estar um com o outro aí firmes. Lembrando que nós temos aí quarks downs, quarks ups. Nós estudamos também a cosmologia. A astrofísica ali estuda aquela parte toda que nós temos da evolução das estrelas, a cores das estrelas, como é que seria a vida delas, e a cosmologia já é uma evolução da aplicação dos métodos científicos. Aí você muda um pouquinho essa ideia, você começa a pensar o seguinte, mas não são a mesma coisa? Não, não são, elas são paralelas, andam juntos. Lembrando aí para você que a astrofísica, ela estuda o nascimento das estrelas, como é que funcionam essas estrelas, toda a vida delas, vão se transformar no buraco negro, no anã branca, como que nasceu, e a cosmologia, a aplicação disso aí, inclusive um trabalho muito mais forte, envolve o método científico, envolve inclusive o trabalho com computadores, né? E até que a gente falou sobre aquele negócio de estar, como é que eu analiso, por exemplo, a estrutura depois das estrelas, como é que chegam as ondas gravitacionais, como é que elas chegam até aqui. Bom, agora vocês vão fazer as atividades, porque daqui a pouquinho a gente volta aqui para poder tirar as dúvidas, se caso vocês tenham. Então, vamos lá, faça a atividade que a gente volta daqui a pouquinho. Fizeram as atividades, né? Então, conversaram entre vocês, discutiram. Vamos lá para a nossa atividade, então, da resolução das atividades de sala de aula. Vamos resolver aí, tirar as dúvidas que possam ter ficado, tá? Então, vamos lá, né? Olha bem, a questão número 1 diz assim, o Sol irradia energia para o espaço sideral.
Espaço sideral, espaço fora, né, daqui, o universo em si, toda a parte que nós temos aí, a partir aí do planeta Terra. Quando você olha para o céu aí, esse é o nosso espaço sideral. Essa energia tem origem na sua autocontração gravitacional. Nesse processo, os íons de hidrogênio, os prótons, né, contidos no seu interior, eles adquirem velocidade muito altas, o que os leva a atingir temperaturas da ordem de milhões de graus Kelvin, né, nem de Celsius, mas de Kelvin, bem que a diferença é pequena, né? Com isso, tem início reações exotérmicas de fusão nuclear, nas quais núcleos de hidrogênio são fundidos, entram em fusão, gerando núcleos de hélio e propiciando a produção da radiação que é emitida para o espaço. Parte dessa radiação atinge o nosso planeta, a Terra, e é a principal fonte de toda a energia que nós utilizamos, né? Tanto desde o aquecimento do planeta, as plantas, né? E a utilização do nosso dia a dia. Nesse contexto, a sequência de formas de energias que culminam com a emissão da radiação solar que atinge a Terra é a primeira, que acontece, aí depois uma segunda, terceira, uma quarta e uma quinta. Essa sequência seria primeira térmica, primeira cinética, primeira energia de massa, primeira potencial gravitacional, primeira eletromagnética, assim por diante, e a sequência delas. Vamos ver direitinho aqui que nós vimos aí, estudamos todas as forças, né? E os tipos de energia. A energia está relacionada com o tipo de força. Então, olha bem. Autocontração gravitacional. Então, você tem uma autocontração e é gravitacional, é uma potencial gravitacional. A energia está ligada à gravidade, né? Nesse processo, os íons vão transformar de hidrogênio em próton, então vai ter como atingindo alta velocidade, com a velocidade ter alta temperatura. Primeiro, alta velocidade. Velocidade é movimento, energia cinética, que leva a atingir temperaturas altíssimas. Depois, a velocidade produz atrito, o atrito, temperatura alta, energia térmica de temperatura. Quando tem início as reações exotérmicas de fusão, agora a fusão, a energia de transformar uma massa em outra, né, de hidrogênio em hélio, vamos chamar de energia de massa. Está transformando as massas. E a energia que vem é a luz, e a parte da luz quente, que é o infravermelho, a luz mesmo e o ultravioleta que vem, são radiações. E radiações são radiações eletromagnéticas, que é a principal fonte de toda a energia que nós utilizamos, são as radiações que chegam aqui. Então, potencial gravitacional, cada atração gravitacional entra em alta velocidade cinética, atinge alta temperatura por causa da alta velocidade térmica, transforma hidrogênio em hélio, energia de massa, e por fim as radiações que são liberadas vêm para nós, eletromagnética. Então vocês viram aí que, só para vocês dar uma olhadinha aí, pensar direitinho, você vê que realmente é isso aí a sequência. Ok? Então, vamos para a questão 2, né? A carga elétrica é quantizada e o menor valor absoluto possível que nós podemos observar em estado livre é de 1,6 vezes 10 a menos 19. Nós já vimos isso com a lei de Coulomb. Porém, em 64, John Main propôs que existem partículas elementares, as quais denominou de quarks. Estudamos na nossa aula hoje, né? Cujos valores de carga elétrica são frações, 2/3, 1/3, né? Os quarks não existem no estado livre, como o elétron, o próton, né? Mas podem combinar para formar partículas elementares observadas nesse estado por pouco tempo, mas podem acontecer. Considere a tabela periódica dos quarks reproduzida aqui. Nós temos a tabela reproduzida, né? Cuja leitura deve ser feita de acordo com a nomenclatura iniciada no quadrado à esquerda. Está aqui, ó. Nome, carga, símbolo, massa e energia. A combinação de quarks que resulta em uma partícula elementar eletricamente carregada é elementar eletricamente carregada, tá? Então, olha bem.
eu tenho 2/3, o charm 2/3, o top 2/3. Já o down menos 1/3, strange menos 1/3 e bottom menos 1/3. Ok? Será que seria o DS, up, down, estranho? Down, down, estranho? Up, down, 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 charm, bottom, bottom e top. Bom, podemos fazer esses cálculos para vocês aqui direitinho. Vocês podem fazer de cada um também. A teoria original dos quarks previa a existência de 3 tipos, sabores de quarks, né? O up, down, estranho. Os quarks up e down seriam suficientes para construir a matéria comum, que é o próton. Seria constituído de 2 quarks up e um quark down, o UD. E o neutro, um quark up e 2 down, o UDD. Observe que a carga do próton continuaria sendo mais E, pois o quark U teria carga de 2/3 e o quark D teria carga de menos 1/3. Logo, 2/3 mais 2/3 menos 1/3, 3E tudo e mais, 4, menos 1, 5, né? Então, você tem que, poderia dividir por 3 aí, seria mais E. Enquanto que o neutro continuaria desprovido de carga. 2/3, menos 1/3 e menos 1/3, o que sobra? 0, porque 1/3 com 1/3 são 2/3, 2/3 menos 2/3, 0, né? Porque aqui, ó, são 4 menos 1, 3. 3 sobre 3 é igual a 1, né, pessoal? Então, 1E, certo? Então, essa é a sequência, né? O quark estranho foi proposto para incluir o número quântico da estranheza, explicando assim porque certas partículas provocadas em acelerador de alta energia teriam a estranha propriedade de existir por períodos mais longos que os previstos. Está aí a composição dos quarks, né? SS, DS e tal. Então, na verdade, DDS, down, down e estranho é a nossa resposta que temos lá, tá? Acho que está aqui, pronto. Tem a tabela, então, DDS. Menos 1/3, menos 1/3 e menos 1/3, nós teríamos menos 3/3, menos 1E, né? Os outros vão se anular, não vai conseguir então, ok? Então, uma questão número 3. Em 1947, na Universidade de Bristol, Inglaterra, César Leite, que é o nosso físico brasileiro, né, idealizou uma série de experiências que culminou com a descoberta do meson, partícula responsável pela força de interação nuclear forte. Essa força é responsável por quê? Pela existência de núcleos atômicos, pela atração da Terra e a Lua, pela queima de petróleo, pela transparência de materiais vítreos, transparência, né? Catástrofe do ultravioleta, radiação, cara, tá muito fácil aí, mas vou dar uma dica aqui, né? Nós já sabemos aí. Os raios cósmicos levarão nos resultados de maior repercussão internacional a detecção do meson Pi, essa partícula responsável pela força que mantém o núcleo atômico coeso e proposta teoricamente pelo físico japonês Hideki Ikawa. Ele propôs a teoria, mas quem descobriu foi César Lange. Então, a existência dos núcleos atômicos, né, pessoal? Porque antes disso, existia uma ideia, o quê? A ideia de que nós tínhamos um núcleo só de prótons, elétrons, né? Prótons e nêutrons, e elétrons em volta. Mostrou, não, dentro do núcleo nós temos outras partículas. Então, isso foi um avanço impressionante. Físico brasileiro deveria aí, a gente sempre está estudando sobre ele. Vamos lá, então. Mais uma questão. O Fermi foi um importante físico que alavancou as pesquisas na área da física nuclear. Entre suas descobertas, o que nós podemos ressaltar? A descoberta do núcleo do átomo, a determinação da carga dos elétrons, física nuclear, a descoberta dos neutrinos, o modelo atômico planetário, a quantização da energia dos átomos. Bom, vou colocar aqui para vocês, talvez essa, por não ter falado muito durante a aula, vocês não, talvez até não conseguiram, né, fazer direitinho. Entre outras descobertas e contribuições, o Fermi propôs a existência de uma partícula infimamente pequena, praticamente indetectável, de carga elétrica nula. E essa partícula Fermi, que são os fermions,
que nós vimos lá naquela parte da aula lá, deu o nome de neutrino. Então, já sabe que é a descoberta dos neutrinos, né? Ficou meio assim, porque não foi comentado muito na aula, só comentou dos férmions bem rápido lá atrás, mas fica aí para vocês, na verdade, sempre estar estudando um pouco mais, vendo. A biografia de alguns cientistas é importante, porque acaba sendo colocado em vestibulares, né? O Enem aí pode utilizar, então, ok? Então, pessoal, vamos ver direitinho aí uma questão de Enem, né? Olha, o LHC, colisor de partícula, o maior acelerador de partículas do mundo, foi inaugurado em setembro de 2008, depois de 20 anos de um trabalho intenso. Sua função foi acelerar feixes de partículas de tal forma que atingissem uma velocidade praticamente a velocidade da luz, 99,99% da velocidade da luz. A colisão entre prótons, então, foi violentíssima, quando acontece essa primeira vez que houve, né? Então, a colisão entre prótons é tão violenta que a expectativa de se obter condições próximas àquela que existiram logo após o Big Bang. Logo em seguida surgiu aquela ideia da partícula de Deus, foi a primeira que criou o universo, sei o quê, aquela coisa toda. Já ouviram falar bastante, né? Acredito. A primeira missão desse novo acelerador é estudar partículas indivisíveis, as elementares, e as forças de interações que agem sobre elas. Nós falamos de todas as forças aqui, né? Quanto às forças, há 4 delas no universo. Uma, a responsável por manter o núcleo atômico coeso, a que age quando uma partícula se transforma em outra, a que atua quando cargas elétricas estão envolvidas, e a quarta força é a primeira conhecida pelo ser humano. No texto foram omitidas as expressões correspondentes à nomenclatura das 4 forças fundamentais da natureza, em acordo com a teoria mais aceita no meio científico hoje. Então, qual seria a alternativa que apresenta, respectivamente, na ordem correta que estava lá? Gravitacional, a primeira é a nuclear forte, a nuclear forte ou a fraca em seguida, a gravitacional, a força nuclear fraca e assim por diante. Bom, vamos falar um pouquinho aqui que fica fácil, não é difícil. A força nuclear forte é do núcleo atômico. A última era a força gravitacional. Então você já mataria essa e essa. Ficaria só com força nuclear forte, ó. Já sabe que a primeira era. Então bastava descobrir a força eletromagnética, que atua nas cargas elétricas. Se você tivesse dúvida entre a forte e a fraca, você viu. Olha como é que é importante você fazer esse estudo. Saber que essa é a primeira que o ser humano descobriu. Pronto. Então, você ficaria com a letra C sem precisar de muito trabalho. É importante saber fazer isso. Vamos ver agora um material complementar aí para vocês, que é Viagem no Tempo. 44 minutos, mas vale a pena. Interessante esse material, tá bom? Bom, pessoal, então, estamos aí, terminamos mais uma aula. Fizemos o estudo aí, falamos das forças, das 4 forças, da evolução estelar, da cosmologia e da astrofísica. Até uma próxima aula.